O Advento é tempo tanto de agradecimento pela dádiva de Cristo a nós no passado, quanto de expectativa de sua segunda vinda. Ele contém tanto ameaça quanto promessa. O Natal celebra a autodoação de Deus no nascimento de Jesus Cristo. É assim que James White, em seu livro Introdução ao Culto Cristão, traduz uma das suas definições sobre o Advento. Nós estamos em pleno terceiro domingo do Advento e as expectativas referentes às celebrações do Natal, elas brotam no nosso interior. E muitas vezes brotam de um lado até desconhecido, vamos assim dizer, por nós mesmos. Na nossa individualidade, cada um reage ao seu modo diante da beleza da festa, do ambiente ou até mesmo das companhias que terá na noite de Natal. Há pessoas que aguardam ansiosamente e preparam o ambiente de suas casas com a maior quantidade de enfeites possíveis. Há outras que preferem não festejar, devido às tristes memórias registradas pela história da vida. Há também outras que não gostam do Natal, como por exemplo no passado temos o rei Herodes, que promoveu o primeiro grande assassinato de crianças da era cristã. Utilizando a expressão do autor citado acima, quando afirma que o Natal celebra a autodoação de Deus no nascimento de Jesus Cristo, analisemos esse período do Advento como sendo um período de autodoação. O próprio Deus realiza a maior doação de toda a história. E esse período de preparação, ele deve contemplar não apenas o ato de organizar o ambiente de nossas casas, igrejas e ou lugares que desejamos nos reunir, mas principalmente a preparação do nosso interior. O Advento é um período propício a olhar para dentro de nós mesmos. Daí a cor desse período, o roxo, em nosso calendário litúrgico. Período de avaliarmos e repensarmos os nossos sentimentos. Sentimentos em relação ao nosso estilo de vida, seja em relação ao próximo ou, acima de tudo, em relação ao próprio Deus. É nessa direção que pensamos juntos sobre os sentimentos do Natal. Tema das nossas mensagens durante todo esse mês. Tais sentimentos já viviam os profetas séculos antes da era cristã, quando olhavam para o futuro, imaginavam uma utopia possível, fundamentada numa restauração completa promovida pelo próprio Deus. E é assim que nós chegamos ao profeta Isaías, um visionário do seu tempo. Olhando um pouco para a história, nós sabemos que o ano de 587 a.C. foi um marco trágico na história do povo de Israel. Podemos dizer que foi o ano da vergonha, devido à derrota sofrida frente ao reino da Babilônia. Toda a grandeza política e prepotência religiosa de Israel se transformara em humilhação. O texto que lemos parece soar estranho aos nossos ouvidos em virtude de sua profunda beleza. Afinal de contas, são mais de 2.500 anos que nos separam dele. O que nos chama a atenção é o olhar do profeta além do seu tempo. Ao seu redor, o profeta só vê miséria,
pessoas oprimidas, cativas, algemadas, pessoas de corações quebrantados que choram suas dores e seus lutos. Mesmo observando esse cenário, ele ergue a sua voz diante do povo, dizendo: meu povo, isso irá acabar. Eu vim para anunciar a vocês o fim dessa miséria. Ele proclama que os cativos serão postos em liberdade, os presos serão soltos, os que se cobrem de cinzas, em sinal de luto, largarão as cinzas e se vestirão como noivo e noiva em dia de núpcias. Ninguém mais chorará, ninguém mais sofrerá, ninguém mais será extorquido, humilhado e oprimido. Por quê? Porque vem o ano da bondade do Senhor e tudo mudará. Deus não abandonou o seu povo. Na leitura do texto, encontramos a promessa, mas não a resposta de quando seria este dia. Esse detalhe é muito importante. O profeta não responde quando. Ele não tem essa resposta. Ele não sabe a data de quando isto irá acontecer. Ele apenas crê. Quem responde é o evangelista Lucas, no capítulo 4 do seu evangelho, cerca de 600 anos mais tarde. Lucas conta que num sábado, Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré, abriu um livro das Escrituras e começou a ler. Era exatamente o texto nosso de hoje. E ao terminar a leitura, o próprio Cristo afirmou: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Na verdade, Isaías antecipa a plataforma de Jesus, registrada pelo evangelista. O profeta traz em sua fala uma mensagem de esperança. É tempo de ouvir boas notícias. O povo de Israel não suportava mais notícias ruins, recheadas de tragédias e lágrimas. O Salvador em pessoa é mais do que uma boa notícia, é a melhor notícia. Agora, quais as mudanças que a chegada do Salvador provocaria na vida do povo? Quais as consequências positivas advindas da chegada do Messias? E, principalmente, quais os sentimentos expressados pelo profeta que nos convidam nesse tempo de advento à devida celebração para a preparação do Natal? Quero convidar a igreja a caminhar comigo sobre algumas expressões que temos nesse texto, que são sentimentos claros do profeta que o próprio texto nos revela. E o primeiro sentimento, logo no versículo 1 também, podemos chamar aqui de um sentimento de cura aos corações quebrantados. Em outra tradução, humilhados. Israel é um povo de sentimento abalado e ruído pelo peso do pecado e da desobediência que deu à luz ao exílio. Na palavra do profeta, o Salvador virá, deseja tratar o sentimento amargo existente no coração de toda a nação. Daí ele falar aos corações tomados por sentimentos de perdas, tristezas, saudades, enfim, tudo aquilo que o exílio proporciona ao exilado. Sua primeira palavra de conforto é: enviou-me a curar os corações quebrantados. Há uma outra tradução, muito mais, eu diria, muito mais profunda do que essa, que diz: medicar os que têm coração confrangido. Medicar os que têm coração confrangido. A palavra confrangido aqui traz o sentido de um coração que se abateu, feito em pedaços, enfraquecido, sem forças.
Particularmente para mim, eu acrescentaria a ideia, os que têm coração esmagado. O coração do povo estava, devido à desobediência e o sofrimento do cativeiro, totalmente esmagado. E quem está esmagado, consequentemente, está quebrado. E neste caso, quem está quebrado, inevitavelmente, está desmoralizado. Somente pavor e medo tomavam conta dos seus corações. Daí a expressão do profeta no 9º capítulo, versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz. O mundo que vivia em trevas receberia a luz, pois a luz traz a possibilidade de enxergar além do ambiente. A luz aqui revela as entranhas do coração humano. O coração esmagado distanciou o povo da terra, separou famílias, afastou pais de filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, amizades foram rompidas. Isso foi criando a construção de um coração de pedra, conforme a afirmação do profeta Ezequiel. Era preciso que o Espírito do Senhor, que está sobre mim, conforme diz o texto, transformasse corações de pedra em corações de carne, para que a alegria da vida fosse também restaurada. Israel tinha perdido a alegria de dizer eu te amo, não sabia mais o sentido de reunir a família em sua própria casa, em sua própria terra, para festejar, comungar e celebrar a vida. Estava em terra estranha, e na casa do estranho a festa não acontece como desejada. O coração estava em pedaços e somente o Salvador poderia restituir a alegria da salvação. A boa notícia referente à chegada do Messias traz cura ao coração. Aliás, toda boa notícia alegra o coração humano. Esta é uma primeira questão importante, um sentimento importante, a cura ao coração quebrantado. Mas temos também uma indicação de um segundo sentimento a ser curado, sentimento de liberdade, libertação aos cativos, como diz o texto bíblico. O profeta fala com conhecimento de causa. 70 anos de cativeiro, conhecia os detalhes do sofrimento, da perda, da distância, da dor e da angústia do seu povo. A expressão libertação aos cativos nos conduz à imagem aqui dos prisioneiros sendo levados para fora dos calabouços escuros em direção à luz do dia. E nós sabemos que todo prisioneiro tem desejo de ver a luz, luz natural, luz que permite ver a vida com os olhos tomados de esperança. Na imaginação do profeta, luz representada pelo próprio Messias, pois sua imaginação está baseada nas promessas de um Criador, que diz conhecer e chamar cada estrela pelo seu próprio nome. Somente a liberdade dá possibilidade para contemplar totalmente as estrelas. O Salvador que virá para libertar o seu povo de todo tipo de opressão. Daí a mensagem do capítulo 65, enfatizando o surgimento de novos céus e nova terra. É o libertar-se de todo tipo de pressão inimiga, de controle, de perseguição, enfim, de toda a influência maligna que o pecado conduz, que nos conduz ao cativeiro. Liberdade aqui é o desejo do Criador para todos os que o buscam, sentir-se livre. E sentir-se livre é o reencontrar-se com a verdadeira luz que dá sentido à vida. Mas temos também um terceiro sentimento, que na palavra do profeta seria restaurado pela presença e a chegada do Messias. Falo aqui do sentimento de consolação, consolo aos que choram. Os versículos 2º e 3º falam disso.
Quantas lágrimas foram derramadas ao longo de 70 anos? Pensemos juntos. Lágrimas de revolta, indignação, de dor, de profunda tristeza. Assim cantava o salmista no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pensemos novamente no sofrimento devido à separação entre as pessoas, amigos e famílias. E uma das narrativas mais emocionantes que temos sobre relações familiares rompidas de forma cruel, em razão do cativeiro, é registrada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, entre os versículos 15 e 17. E isso também falando já do momento de que o lamento seria transformado em júbilo. O profeta exclama dizendo: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque já não mais existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro. Com toda certeza, lágrimas não faltaram. Tanto isso é verdade que o salmista, no Salmo 126, após tantos sofrimentos, momentos de sofrimento, ele decide cantar enquanto caminhava em direção a Jerusalém, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Assim o profeta declara sua convicção de fé na total restauração vinda da parte de Deus. Corações, mentes, vida restaurada. Irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo do Advento. Nas últimas semanas, nós temos lido e ouvido os mais diversos balanços dos acontecimentos que já marcaram 2024. Qual a principal tônica dessas notícias, desses acontecimentos? Guerras e rumores de guerras. Ouvimos diariamente sobre isso. As mais diversas formas. Como resultado de um mundo em guerras, temos constantemente o surgimento de uma geração, eu diria aqui como espólio das guerras. Vidas que passarão o Natal em lágrimas, vidas representadas por crianças sem seus pais, por viúvas que perderam seus queridos nas batalhas, por pessoas decepadas que não têm mais certos membros dos seus corpos. Há um prazer diabólico em muitos líderes em fazerem da guerra seu meio de sobrevivência. Triste é perceber que muitos cristãos continuam pensando que é através da espada que o Messias salvará a humanidade. Mas nem precisamos ir tão longe. Olhemos para dentro da nossa própria casa, olhemos para o nosso país, para a nossa cidade, para as nossas famílias. Vivemos em um mundo de más notícias. Muitas ainda serão divulgadas e tomaremos conhecimento até o final do ano. Notícias que com certeza mexerão com os nossos mais profundos sentimentos. Notícias boas, notícias ruins, notícias que provocarão em nosso interior as mais diversas reações, tanto na mente quanto no coração. O Advento vem, o Advento está aí, vem trazendo notícia de restauração e esperança. Essa notícia deve ser escutada e praticada profundamente por cada um de nós nesses dias que antecedem o Natal. Por quê? Porque Advento é tempo de reconstruir os sentimentos verdadeiros que têm a marca do Evangelho em nosso coração. É a oportunidade de reconstruir o verdadeiro sentido da vida e vida em abundância. Vivemos em um mundo de corações enfraquecidos, que precisam ser curados pela força do Evangelho.
Quantos não passarão o Natal com o coração quebrantado, esmagado mesmo, com mágoas que prejudicam a sua vida espiritual, seu relacionamento familiar e a sua vida na própria igreja? A melhor coisa é dizer Feliz Natal com o coração aliviado. Por quê? Porque Advento é tempo de consolo divino frente às nossas lágrimas derramadas pelos mais diversos motivos. É mensagem de libertação e esperança para os que vivem acorrentados, presos pelas algemas da sua ignorância, da doença que nos devora em muitas situações. É mensagem para os de corações quebrantados que sofrem com suas angústias e medos. É mensagem para os que choram pelas mágoas que a vida traz, pela perda de entes queridos, pelas desavenças familiares, por outros tropeços mais. Na mensagem profética, estamos diante de duas grandes oportunidades que o Advento nos reserva: a oportunidade da libertação, a oportunidade da restauração. Somente assim haverá produção, como afirma o versículo 11 do texto que lemos. Um povo liberto e restaurado é um povo que produz. Quando estamos quebrados, nossa produção cai, diminui. Restaurados e em unidade, nossa produção aumenta ao lado daquele que é o agricultor maior, o Cristo de Deus que há de vir, pois a nossa produção acontece na força do Espírito. Até porque Advento também é tempo de enviar ao próximo uma notícia boa de que o Salvador do mundo, esse Salvador, Ele cura o nosso interior e os nossos relacionamentos rompidos pelo pecado, de que estamos libertos de sentimentos ruins, sentimentos que nos afastam de pessoas que chamamos de irmãos. Triste é ver pessoas comemorando o Advento, preparando o Natal, com sentimento caído, com semblante caído em relação ao seu próximo, seu cônjuge, seus filhos e seus pais. Advento sem quebrantamento, não tem a desejada aprovação de Deus. É preciso deixar-se esmagar os sentimentos do mal, para que brote a raiz da verdadeira vida, do perdão e da paz. É tempo de dizer ao próximo e a Deus: quero comemorar o Natal com o coração leve, sem mágoas, sem ressentimentos, sem dor, pois o Natal é do Salvador. Cristo me perdoou e eu quero perdoar. Cristo me amou e eu quero amar. Os profetas anteciparam a história do Natal. E essa história precisa ser contada, trazendo o cheiro da manjedoura, pois a mensagem do Advento, proclamada por Isaías, aponta para o Cristo nascido em Belém. Irmãos e irmãs, que o Advento seja verdadeiramente a nossa declaração de fé, de que anunciamos a chegada do Messias que derruba as barreiras de todo o cativeiro que afasta o ser humano da graça de Deus. Que Deus assim nos ilumine e nos use para proclamarmos ao mundo a bendita história do Natal. Natal de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.